E o Fulham da Inglaterra prepara a proposta ao São Paulo por Pablo Maia. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar quanto o tricolor quer para que o negócio saia. Bora falar também sobre uma lista de dispensas do Santos, sobre o recorde de audiência na TV em São Paulo e no Rio, com a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, as últimas do mercado, Júnior Alonso, que não quer deixar o Galo para voltar para a Rússia. Falo também sobre Landim, comentando sobre a permanência ou não de Dorival Júnior para a próxima temporada. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola para não perder nada. Super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola. Combinado? Bora contar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que está com você de segunda a segunda. Nessa quinta-feira tem São Paulo e Curitiba, o jogo começa às 20 horas. No Morumbi a vitória do São Paulo paga R$ 1,41, o empate paga R$ 4,50 e a vitória do Coxa pagando R$ 7,60 para cada real apostado. Também já dá para apostar em jogos do Brasileirão no sábado. Bragantino e Atlético Paranaense, América e Flamengo, Santos e Corinthians com cotações bem legais. Vitória do Peixe na Vila paga 2,45, vitória do Corinthians fora de casa 3,54 e em caso de empate R$ 3,06. Você não vai ficar fora dessas, né? Para aproveitar todas essas opções e outras cotações, é bem simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e sai apostando, só não esquece de usar o cupom Nicola quando você for fazer o depósito para ter 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o Fluminense conseguiu a CND, Certidão Negativa de Débitos, que vai lhe permitir captar verbas em projetos incentivados, como por exemplo, construção e melhorias dos seus centros de treinamento para as categorias de base. Boa notícia para o torcedor do Flu. Quero falar também que Cristiano Ronaldo não faz mais parte do elenco do Manchester United, pelo menos na preparação para o jogo contra o Chelsea, marcado para esse sábado. A situação do português ficou bastante ruim, ele deve ser afastado de vez e procurar outro clube, tudo porque na última rodada, na vitória do United, ele nem esperou o jogo acabar, não foi utilizado e assim que a terceira substituição foi feita, já foi para o vestiário. Quero falar também sobre Zagallo, um dos técnicos mais vencedores da história do futebol brasileiro, acaba de ganhar uma estátua no Museu da Seleção. E durante a homenagem a ele, treinador ou ex-treinador, hoje com 91 anos de idade, ele fez uma previsão de que o Tite também vai poder comemorar um título mundial com a seleção na Copa do Mundo que está prestes a começar. Para fechar o giro de notícias, contar que Daniel Alves, ex-jogador do São Paulo, atualmente sem clube, o time dele no México já não tem mais competições para disputar. O Daniel Alves cogita comprar o Amora, time da terceira divisão do futebol português. A informação foi divulgada pelo jornal A Bola. Ainda não há uma certeza sobre o percentual que vai ser adquirido e essa negociação deve ser retomada ou assumida de vez assim que a Copa do Mundo for disputada. Bora para as notícias para valer? Quero começar justamente falando sobre a final da Copa do Brasil. Como é que foi de audiência na TV Globo o jogo entre Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do país, com decisão nos pênaltis. E a Globo está bastante feliz com os resultados. Tanto que em São Paulo quanto no Rio foram registradas as maiores audiências de 2022. Em São Paulo, na capital paulista, a média foi de 36,1 pontos. Ficando à frente, por exemplo, dos 34,7 pontos da maior audiência na novela Pantanal, foi num episódio da morte do Tenório, personagem do Murilo Benício, e ficou à frente também dos 32,6 pontos da sabatina com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Então essas são as três maiores audiências da Globo em São Paulo no ano de 2022. O pico em São Paulo foi de 40,8 pontos. Primeira vez que a Globo consegue passar dos 40 pontos no ano de 2022. Não é um ano de altas audiências para a principal emissora do país. Já no Rio de Janeiro, com índices diferentes lá, a medição, o número de domicílios atingidos por cada ponto é diferente de São Paulo. Os números em geral são mais altos, tanto que a média de audiência no confronto foi de 42,2 pontos de audiência, pico de 45,9 pontos. Você assistiu ao jogo? O que achou da vitória do Flamengo nos pênaltis? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Quero falar agora sobre Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, que havia sido vendido no começo do ano do Atlético para o Krasnodar. Ele nem estreou por lá, por conta da guerra na Rússia.
negócio de 47 milhões de reais. E o Júnior Alonso conseguiu a volta ao Brasil, mais especificamente ao Atlético, por empréstimo até 31 de dezembro. E ele foi perguntado sobre o que pensa para a próxima temporada, afinal o seu contrato de empréstimo está perto do fim. E o Júnior Alonso foi taxativo, abre aspas, a única coisa certa é que, se a guerra continuar, não vou voltar para a Rússia, não vou arriscar minha família e meus filhos, fecha aspas. Diante desse cenário, Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo, já iniciou conversas com o Krasnodar para um reempréstimo. Resta saber se o clube russo vai topar esse tipo de acordo, levando em consideração que há vários estrangeiros atuando por lá sem problemas no futebol russo. Júnior Alonso, que ganha bastante, é um dos maiores salários do atual elenco do Galo e não teve uma temporada parecida com a temporada passada. É bem verdade que quase todo mundo no Atlético teve queda de rendimento. Você ficaria com o Júnior Alonso? A que preço? Também estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e opine. Bora falar sobre o Santos e uma lista de dispensas que está sendo desenhada já há alguns dias. A ideia do presidente Andrés Rueda é promover mudanças no elenco, até porque se sente ou se entende com mais capacidade para fazer investimentos, o Peixe promete ser mais comprador. Não deve contratar jogadores de primeiríssimo nível, mas a ideia é melhorar o elenco na busca por títulos. E aí, em meio a esse contexto, alguns jogadores não ficam para a próxima temporada. Casos definitivos. Os laterais Auro e Madison não terão seus contratos renovados, assim como o Bruno Oliveira, que está sob empréstimo. O mesmo deve acontecer com o Luan, jogador do Corinthians, foi emprestado até 31 de dezembro, o Santos deve devolver o Luan, que até aqui não fez valer o investimento, embora o investimento seja bem pequeno, o Santos paga só 100 mil reais por mês, os outros 700 mil mensais são pagos pelo Corinthians. Atletas que estão à disposição do mercado, o Santos não consegue dispensá-los, mas adoraria negociá-los. Brian Angulo e Johan Júlio, dois estrangeiros contratados no início da temporada, por conta da opção de um treinador estrangeiro na oportunidade, não vingaram, hoje são reservas e custam na casa dos 900 mil reais por mês somados. Serão emprestados Vinícius Balieiro, que é volante, e Thailson, atacante. Esses caras já no atual elenco quase não conseguem ficar no banco. Com a melhora do time para a próxima temporada, essa melhora prevista pelo Andrés Rueda, devem ter ainda menos espaço. Para fechar, possíveis vendas. O Santos vai precisar vender pelo menos um jogador ou dois, dependendo das cifras envolvidas. Atletas que têm mercado que podem acabar sendo negociados. Marcos Leonardo, Ângelo, dois atacantes. Lucas Braga, ponta, além do John. Se bem que o Ângelo e o Lucas Braga atuam mais ou menos na mesma função no campo. São atacantes de lado de campo. E o John, goleiro. Há uma promessa do Andrés Rueda feita ao goleiro reserva de que se o São Paulo melhorar a sua oferta e chegar próximo dos 8 milhões de reais, pode haver negócio. Quero falar agora sobre Pablo Maia, volante de só 19 anos, já fez 20 anos de idade, titular absoluto do São Paulo nessa temporada. A curiosidade é que ele começa o ano jogando a Copinha e termina a temporada como titular. 55 jogos, 2 gols e uma assistência. O pessoal do UOL contou nessa quinta-feira que o Fulham apresentou uma proposta oficial ao São Paulo. O tricolor garante que essa proposta ainda não chegou, embora o São Paulo já saiba do interesse do clube inglês e dos números. Importante, agora vem a parte exclusiva das informações que eu quero dividir com vocês. São Paulo não aceita começar a conversar em relação à venda do Pablo Maia por cifras inferiores a 2 dígitos, ou seja, o valor mínimo de 10 milhões de euros. E o que o Fulham acenou até agora está distante disso, algo na casa dos 6 a 7 milhões de euros. Quem cuida da operação garante que o clube inglês tem capacidade financeira para elevar essas cifras e tentar contratá-lo na metade da temporada europeia, no fim do nosso ano, entre dezembro e janeiro. O São Paulo vai aguardar. Se de fato pintar uma proposta oficial perto dos 10 milhões de euros, pode haver conversa. Qualquer proposta inferior a essa, não vai haver acordo. Havia contado para vocês algum tempo atrás de que o Nottingham Forest, outro time inglês da Premier League, também monitora os passos do Pablo Maia. Esse jogador é hoje o mais visado pelo mercado. O próprio Júlio Casares, alguns dias atrás, já havia me contado isso. Só para arrematar sobre o São Paulo, disse para vocês, na manhã dessa quinta-feira, quem não assistiu ao vídeo, precisa assistir. Eu contei tudo sobre a grana vinda do Manchester United referente ao Ajax, a primeira parcela referente ao Antony, que foi vendido do Ajax para o Manchester United, a primeira parcela já caiu nos cofres do São Paulo. Também contei para vocês como é que o tricolor pretende resolver o problema de dívidas com o seu atual elenco. Você vai saber de tudo isso, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Dorival Júnior, que conquistou nessa quarta-feira seu primeiro título com a camisa do Flamengo, ou como técnico do Flamengo nessa atual passagem. Venceu a Copa do Brasil, disputa nos pênaltis. Muito torcedor do Flamengo se irritou com o comportamento do time, que fez 1-0 cedo, aos 7 e depois recuou, permitindo que o Corinthians tivesse mais posse de bola e também mais finalizações. Pois bem,
Rodolfo Landim, presidente do Fla, foi perguntado sobre o contrato do Dorival. Afinal de contas, esse vínculo se encerra em 31 de dezembro e até agora ninguém do Flamengo procurou seu representante, o Edson Codor, para tentar estender esse vínculo. O Landim respondeu da seguinte maneira ao futuro do treinador, abre aspas, depende do Dorival, vamos conversar com ele. O contrato envolve duas partes, mas estamos muito felizes com o trabalho. É um técnico de altíssima qualidade e tem muito bom relacionamento com o grupo. É uma pessoa fora do normal, fecha aspas. Por que essa declaração só veio ontem, depois do jogo? Porque o Flamengo esperava a confirmação de pelo menos um dos dois títulos que estão em disputa, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Se o Dorival terminou o ano sem títulos, ele não teria seu contrato renovado em hipótese alguma. Tô para te dizer mais, embora o Landim tenha adotado esse discurso, eu acho que o Flamengo vai esperar pela realização da final da Libertadores, marcada para 29 de outubro, para definir sobre a renovação ou não. Às vezes o dirigente, o jogador fala coisas que são melhores, porque se ele fala que ainda não tinha uma definição sobre o futuro do Dorival, ele cria uma instabilidade para o próprio elenco. Dorival ainda depende do título da Libertadores ou de uma grande atuação, que não dá para perder para o Atlético Paranaense por 2-0, por 3-0, enfim. Uma derrota na Libertadores pode acabar prejudicando essa renovação de contrato. O técnico que chegou de maneira interina ou para um período tampão, para um período mais curto, ele aceitou porque via a perspectiva de títulos. Um dos títulos já foi conquistado e, para mim, o Flamengo é favorito contra o Atlético Paranaense. Se você tem palpite para a final da Libertadores, use o espaço para comentários, não esquece de deixar like no vídeo, de se inscrever no canal, a gente volta às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!